de terem uma igreja igual a nossa. Eles têm sede de ter uma estrutura de escola bíblica, uma estrutura de coro jovem, uma estrutura de diaconia, uma estrutura de diretoria, uma estrutura, meus irmãos, que nós temos aqui nesse país. Eles imploram anos e anos a Deus para poderem ter o mínimo que nós temos. Me desculpe, muitas vezes você não dá valor. Os cultos de quarta-feira não vem ninguém. Me desculpe, eu como pastor tenho que alertar. E se você está indo em outra igreja, eu lhe peço, reveja a tua posição, porque a tua igreja é aqui. Reveja a tua posição. Nós vamos meditar num texto dentro da palavra de Deus, onde um homem, ele lutou pela estrutura que eu e você desfrutamos hoje. Não estou bravo, não. Estou realista. Quem crê que Jesus está aqui, diga amém. Amém. Quem crê que o Espírito Santo está aqui, diga amém. Amém. Eles também creem nisso e não tem 10% da liberdade que você tem. E onde você está de quarta-feira? Onde você tem estado de domingo de manhã? Onde você tem estado nas vigílias? Desculpe-me. Eles estão lá, implorando para ter oportunidade de instituir. Eles estão lutando. Mas pastor, por que o senhor está falando isso? É porque exatamente aconteceu essa situação com o profeta Elias. Aonde estavam os líderes de Israel? Dispersos. Aonde estavam aqueles que Deus havia eleito como sacerdotes no meio do povo de Israel? Como alguns aqui, pulando de galho em galho. Como alguns aqui visitando a igreja. Não somos contra a igreja, mas o Senhor te chamou aqui. Assuma a tua responsabilidade diante de Deus. E Elias, diante desta situação, começou a ver o quê? A miséria dos líderes? Não, começou a ver a miséria do povo. Por quê? Como? Não vou dizer entre nós aqui, por favor. Não vou dizer entre nós que não cabe. Mas da mesma forma, como a prostituição da época, da mesma forma como os vícios da época, da mesma forma como a idolatria da época estava dominando as sociedades pagãs que não conheciam a Deus, por causa da inadvertência, por causa da omissão da liderança do povo de Israel. Isso começou a entrar em Israel, e eles não somente começaram a se prostituir carnalmente, eles não começaram somente a se viciarem nos vícios da época, a caírem em bebedice a ponto, vocês já ouviram aquele ditado que diz, bêbado lambido por cachorro, a ponto dos cachorros começarem a acompanhar as pessoas, porque sabia que vinha vômito atrás dela. Imaginem isso, uma pessoa que conhecia a Deus, ela estava caminhando e ia uma família de cachorro. Por quê? Porque o cachorro já havia se habituado com o vômito daquele viciado. Irmãos, da mesma maneira, a nossa sociedade evangélica está passando por este mesmo problema. Se você como pai, se eu como pai, se você como mãe, se você não estiver atento aos seus filhos, você corre o risco dos seus filhos estarem sendo atingidos por esse tipo de espírito, vou usar essa expressão, de espírito mundano que tem destruído as famílias. E em parte eu responsabilizo a liderança das igrejas, porque um líder em sua casa como pai, um líder em sua casa como mãe, tem que estar atento às responsabilidades domésticas. Um líder dentro de uma igreja, ele também tem que estar atento às suas responsabilidades espirituais. Amém?
Eu posso estar pregando a vocês. Vocês podem estar felizes, nosso pastor prega bem. Aí eu já não acho que tem problema. Mas o que não pode haver em mim é irresponsabilidade. Porque se eu tiver uma inclinação para irresponsabilidade, meus irmãos, de nada vale todo o meu sermão, de nada vale todo o conteúdo do que eu falo, porque será um conteúdo numa base irresponsável. Nós precisamos ter posturas de responsabilidade diante de Deus, para que os nossos filhos não sejam atingidos pela prostituição, para que os nossos filhos não sejam atingidos pelo homossexualismo, para que os nossos filhos não sejam atingidos pelos vícios. Se nos preocupamos com nossos filhos, é porque possivelmente não estamos sendo atingidos, e que Deus continue nos guardando. Nós estamos no último domingo do mês de novembro, nós estamos prestes a entrar em dezembro, nós estamos prestes a entrar em 2016, e nós estamos prestes, meus irmãos, a estarmos diante de Deus, agradecendo pelas bênçãos e pedindo para que Ele renove as suas bênçãos sobre nós. E qual é a expectativa de Deus? Será que a expectativa de Deus é só me enxergar no meu conforto? Será que a expectativa de Deus é só me enxergar no seu conforto? Ou será que o mesmo Deus não enxerga o desconforto daqueles que estão em países que não podem pregar o Evangelho e estão se esforçando muito mais do que eu e você juntos? Não podemos nos esquecer. Nós estamos diante de Deus. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Fala para o teu irmão, Deus não está bravo. Deus não está bravo. E nem o pastor. Nem o pastor. É uma realidade de um homem que estava vendo essas coisas acontecer. Ele estava vendo, porque ele era um profeta. Eu vou dizer a vocês algo que eu aprendi dentro da minha casa. A minha família, ela é originária por parte de pai de Refron, onde está o túmulo de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi. A minha família é natural de nós. E quando a minha família teve que sair de lá por causa do Império Otomano, por volta dos anos de 1730, a minha família ela tomou o rumo. E agora eu digo para vocês o que eu ouvia dentro da minha casa. Meu pai dizia que a segunda possibilidade de vida que Deus havia dado para a minha família era exatamente na cidade do profeta Elias. O meu pai nasceu na cidade do profeta Elias. Meus avós nasceram na cidade do profeta Elias. Meus bisavós nasceram na cidade de Abraão, Isaac e Jacó estavam enterrados em Hebron, conhecido como Hebron. E meu pai dizia acerca do que estava acontecendo naquela cidade na época de Elias. Exatamente o que está escrito na Bíblia. Começou a faltar no meio do povo, exatamente o que? O compromisso com Deus. O povo conhecia as histórias do Mar Vermelho. O povo conhecia as histórias da derrubada da muralha de Jericó. O povo conhecia a história, sabe do que? Das 10 pragas. Agora o que o povo havia se esquecido era do Deus que havia promovido tudo isso. Irmãos, é muito bom conhecer a história de Jesus. Fala para quem está ao seu lado. É maravilhoso, fala. Conhecer as histórias de Jesus. Mas o melhor é conhecer o Jesus da história. Amém. A necessidade de um compromisso com a pessoa de Deus. A necessidade de um compromisso entre eu e Deus, você e Deus. A necessidade de respeitarmos o cordão umbilical em relação a nossos pais, em relação a nossa mãe, em relação, sabe a quem? Aquelas pessoas que admiramos. Sim, respeitamos o cordão umbilical. Eu admiro você como cristão, você me admira como cristão, mas